A paz do Senhor. Nesta tarde eu quero deixar uma pequena meditação para o meu e o teu coração. E o tema da mensagem hoje é o preço do chamado. Nós sabemos que para nós viver o chamado de Deus tem que ter obediência, tem que ter preço. Não é fácil seguir a Jesus como muitos pensam. Pessoas que vivem na presença de Deus, que não tem preço, que não vive um chamado de sofrimento, esse precisa nascer de novo, porque o chamado ele tem um preço. O chamado ele tem renúncia. O chamado tem que matar o meu eu todos os dias para fazer a vontade de Deus. E hoje a mensagem é em Jeremias 1. Jeremias ele foi chamado. Jeremias ele foi escolhido para levar a mensagem de Deus. Jeremias era para ser um sacerdote. Ele era filho de um sacerdote. Mas muitas das vezes nós não vamos ser quem nós queremos ser. Quem é escolhido vai ser o que Deus quer que seja. E muitas das vezes, muitas pessoas não querem viver um chamado que Deus tem. Porque tem que ter um preço, tem que ter obediência, tem que ter renúncia, tem que viver uma vida de santidade, coisas que muitos não vivem mais. Aqui em Jeremias 1, versículo 4 em diante, vai dizer: assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus, nós sabemos que a chamada de Jeremias não era fácil, não foi fácil. É por isso que ele tem um nome como um profeta chorão. Nós sabemos que quando Deus ele escolhe um homem e uma mulher, ele nos escolhe antes mesmo de ser formado no ventre das nossas mães. E antes de Deus me chamar e te chamar, ele conhece a nossa história, do começo, meio até o fim. Ele sabe o que eu e você vamos ser. Mas para isso temos que viver em obediência. Nós temos que viver o chamado. Nós temos que viver o propósito do Senhor. E viver em obediência à sua palavra. Jeremias ele questiona Deus dizendo: ah, Senhor, eu ainda sou como criança. E Jesus repreende ele dizendo: não digas que tu és criança, porque o que eu te mandar tu falar, falarás. E aonde eu te mandar, tu irás. Muitas das vezes nós dizemos: ah, Senhor, eu não sou capaz. Deus diz: não diga que você não é capaz, porque eu preciso de você para levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Jeremias ele foi escolhido para levar a palavra do Senhor ao povo que estava rebelde, ao povo que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E não foi fácil para Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil nós sairmos para pregar a palavra do Senhor. Tem que ter um preço, irmão. Tem que ter perseguição. Tem que ter humilhação. Aleluia, glória a Deus. Não foi fácil para Jeremias. Aleluia, levar a palavra para um povo rebelde. Glória a Deus, aleluia. E não vai ser fácil para mim, para você. Em Jonas, aleluia, Deus escolhe Jonas e dá uma ordem para Jonas levar a palavra lá em Nínive. Ele faz o quê? Ele recua, ele foge do chamado, ele foge do pedido de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus ele nos enviou como uma ovelha para o meio dos lobos. Então, levar a palavra de Deus não é fácil. Veja que quando Deus pede para Jonas ir lá até Nínive, ele pega um navio e foge para Tarsis. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta tarde: ninguém foge de Deus, ninguém se esconde de Deus. Porque Jonas, quando ele pensou que estava fugindo de Deus, quando Jonas pensou que estava se escondendo de Deus,
Deus criou uma situação. Deus levantou uma tempestade no meio do barco. Aleluia, glória a Deus, para ele mostrar que de Deus ninguém se esconde. E ai de mim, de você se tentar fugir do chamado que Deus tem na minha e na tua vida. Porque o chamado, irmão, é doloroso. E poucos querem viver. Muita gente quer viver, quer ser ungido, a diácono, a pastor, a presbítero. Mas muitas das vezes só para querer aparecer, só para querer mostrar que é um pastor, só para mostrar que é um diácono. Deixa eu te dizer uma coisa, o chamado não é isso não, meus irmãos. Porque cargos não leva para o céu não, aleluias, mas a obediência à palavra de Deus. Jonas, aleluias, ele tentou fugir, mas Deus deu ordem a um peixe para engolir ele. E do ventre do inferno ele clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor dele, e ele obedeceu à chamada de Deus. Eu quero te dizer que para Jeremias não foi diferente. Quanto mais Jeremias ele pregava, mais o povo, a palavra de Deus entrava por um ouvido e saía no outro. Quanto mais Jeremias ele pregava a palavra do Senhor, mais o povo não queria saber. Era um povo rebelde. E nessa última geração, em pleno século 21, não será fácil para aqueles que Deus levantou para levar a sua palavra. E muitas das vezes, eu e você quer desistir do chamado. Lembra que Elias, ele tentou desistir. Por quê? Porque ele viu que todos os profetas foram mortos por Jezabel. E ele foi o único que sobreviveu. E ele entra na caverna e diz que ele não é melhor que o pai dele, porque ele viu que os profetas foram mortos por ter pregado a palavra do Senhor. Aleluia. Ele sabia que Jezabel estava atrás dele, ele se escondeu com medo dela. Mas Deus chama Elias e diz: Elias, sai da caverna, porque o caminho ainda é longo. Ei, o caminho ainda é longo para mim e para você. Não pense em desistir não, porque senão Deus vai te pegar. Não pensa em parar não, porque Deus vai te pegar. Não pensa, aleluia, glória a Deus, em desistir, porque Deus ele vai te pegar. Aleluia, assim como ele fez com Jonas. Não fuja do seu chamado. Jeremias, ele chorou muito porque ele via que quanto mais a palavra de Deus era pregada para aquele povo, mais o povo se corrompia, o povo endurecia o coração. Aleluia, glória a Deus. E hoje não é diferente não. Teve muitos que queriam desistir da sua chamada. Aleluia, glória a Deus, porque a chamada, glória a Deus, a chamada, ela traz lágrimas, a chamada traz guerras, aleluia, glória a Deus, a chamada traz conflito, glória a Deus, aleluia. Não pense que o chamado é fácil, o chamado ele traz solidão, o chamado traz desprezo, glória a Deus, aleluia, o chamado traz cobrança. Glória a Deus, aleluia. A chamada traz responsabilidade. A chamada nos faz pensar em desistir. Aleluia, glória a Deus. A chamada nos traz dúvida. Será, Senhor? Será que o Senhor está comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que tantas lutas? Por que tanta perseguição? Por que tanta calúnia? É o preço do chamado. Aleluia. O chamado ela traz pedrada. O chamado ela traz traições. Aleluia. O chamado traz perseguições. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Toma a sua cruz e siga-me. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil aceitar um chamado que muitas das vezes vai ser doloroso. Vai doer em mim e vai doer em você. O chamado, ele faz o profeta se esconder. A qual eu falei anteriormente de Elias. Ele pensou em desistir, mas eu disse: não, a caminhada ainda é longa, a caminhada ainda é grande, é distante, mas Deus esteve com ele. Aleluia. O chamado faz o profeta ter medo, mas em compensação o chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. Aleluia. O chamado faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz mais íntimo de Deus. Aleluia. O chamado nos faz mais que vencedores. Todos esses profetas
teve um chamado doloroso, mas todos ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer, o chamado não é fácil. E muitos por esses dias têm abandonado, têm desistido porque não suportou a luta, as perseguições, as calúnias e desistiu. Mas também Deus, ele vai pegar, aleluia, cada um e trazer de volta. Porque quando a gente pensa que estamos fracos, nós estamos fortes, porque é um Deus que há comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. Não fuja do seu chamado. Ah, mas está tão difícil. É o seu chamado. Não, mas eu estou chorando, tá tendo muita guerra. É o chamado. Tá tendo muitas pedradas. É o chamado. O caminho é estreito, o caminho é doloroso, o caminho é... Vamos viver momentos de perdas, de calúnias, mas é o preço do chamado. Mas em compensação há uma recompensa à nossa espera. Aleluias. É no chamado que Deus vai contar comigo e com você para levar a palavra de Deus para aqueles que estão no mundo perdidos, necessitados de uma palavra. Veja que Jeremias, por Jeremias ele não ia, mas Deus disse, não diga que tu é um menino, porque onde eu mandar tu ir, tu vai. Aleluia. Veja que Moisés, ele foi um servo de Deus. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Aí eu te pergunto, foi fácil para Moisés? Não foi, porque ele viu que o povo se corrompeu. Aleluia. E ele se irou ali e quebrou a tábua dos 10 mandamentos, porque viu que o povo era ingrato. Ele viu que Deus enviou ele para libertar o povo. O povo foi liberto do Egito. O povo vivia murmurando, via os milagres, as maravilhas de Deus, mas mesmo assim eles se rebelaram. E ali veio a ira no coração de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil viver um chamado. Não pense que um título, que um cargo vai te salvar, não. É o chamado, é a obediência a Deus que vai te levar à salvação, que vai te levar à vida eterna, que vai te levar para perto de Deus. É o chamado. Quem vive o chamado sofre, tem problemas, tem lutas, pensa em olhar para trás, pensa em desistir, porque é nessas horas que nós vamos ver realmente, quando nós começamos a viver o chamado, pessoas vão virar contra nós, pessoas vão nos vender, pessoas vão nos caluniar, mas há um que sempre vai estar conosco, é Jesus. Ele é o único que vai estar conosco, porque ele próprio, ele sofreu isso. E mesmo assim, ele foi fiel, ele venceu. E nós vamos dar continuidade à sua palavra. Porque ele foi para o céu, mas deixou nós para continuar aquilo que ele nos ensinou. Aquilo que ele veio e nos abriu caminho para pessoas, vidas, almas entrar por este caminho. Mas para isso, o caminho é apertado. O caminho ele é estreito. O chamado é doloroso. Muitas das vezes você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver que está tudo dando errado na sua vida, tudo vai vir levante de um canto, vai vir levante de outro, vai vir pedradas, vai vir calúnias, aleluia, glória a Deus, mas mesmo assim o chamado tem que continuar, o chamado tem que viver em obediência, aleluia, e foi assim que Jeremias ele viveu, um profeta chorão, porque quanto mais ele pregava, mais o povo se rebelava. Um povo que foi liberto por Deus e mesmo assim virou as costas para Deus. Quantas pessoas hoje não estão virando as costas por tudo que Deus fez na vida deles? É um povo ingrato, é um povo que não reconhece o amor de Deus, o que Deus fez pelas nossas vidas. O chamado, ele causa sofrimento. Aleluia, glória a Deus, mas há uma recompensa. Ele nos faz mais que vencedores. Aleluia. É nesse momento de calúnia, de perseguição, de levantes, que nós buscamos mais a Deus. Que nós oramos mais, que nós lemos mais a palavra do Senhor. É ela que nos fortalece, é ela que nos dá força para permanecer firme, para continuar buscando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, o chamado é doloroso. Aleluia, glória a Deus. Veja que Deus ele chamou Ezequiel
né? Ele disse, olha para esses ossos. Por acaso poderia viver esses ossos? Ezequias